eu nunca tive, né, pensamentos, tentativas, entendeu? Mas a gente passa por momentos de dificuldade, a gente passa por ali. Então, hoje eu percebo que eu estou mais preparado para poder estar vivendo, né, e sair do modo sobrevivendo. É um grande desafio para a gente. Começando aqui mais um podcast da Saúde Funcional. Hoje um tema, vocês vão ver, diferente do habitual aqui, um clima diferente. E como sempre, com os meus parceiros, sócios, amigos aqui nesse grande projeto da Saúde Funcional para o Planeta. Hoje aqui com Marcos Baptista e a nossa querida Tâmara Maria. Tâmara Maria. Gente, qual é o nosso tema hoje? Depressão e suicídio. Depressão. Hoje vai suicídio. pegar fogo. Hoje é um tema pesado. A gente estava aí debatendo antes um pouquinho, porque essa semana a gente recebeu uma notícia triste, né? E vem acontecendo sempre. Há 3 semanas atrás a gente teve um estudante de medicina da UNB que se suicidou no meio do pátio na Universidade de Brasília. Teve um grande profissional do fitness também que se suicidou essa semana. Ele morava fora do país e vem alarmando cada vez mais isso. Então a gente veio trazer o que a gente pode estar contribuindo para com que o estilo de vida mais saudável, ligando com vários aspectos, poderiam estar atenuando, discutir alguns trabalhos sobre essa temática também. Então vamos para a ação. É um tema de extrema relevância de saúde pública e a gente tem que realmente tocar nesse ponto. Vamos para frente? Vamos lá, primeira pergunta de hoje, vamos para frente. Então, esse tema é um tema bem forte, né? Falar de depressão e de suicídio. Mas acredito aí que, pelo caso que a gente viu, né? Claro que a gente não sabe os motivos pelo quais, mas a gente está vendo essa crescente onda de depressão, toda esquina, suicídio. A gente até fala, antigamente tinha também, só que não se falava tanto, hoje em dia se fala mais, mas os estudos e o gráfico mostra que está tendo uma ascendência. E qual é a relação disso com a saúde, né? Acredito que a principal pergunta é: o que acontece para chegar a esse ponto? Sim. Qual é o grau máximo dessa depressão maior que chega a esse ponto do suicídio? E qual é o mecanismo para depois a gente falar um pouquinho de como prevenir, né? Isso. É interessante porque nós como profissionais de saúde, e esses últimos 3, 5 anos, vocês estão se deparando muito com isso, né? A gente hoje vem fazendo aí um questionário, uma consulta e vem chegando, né? Eu lembro que, diríamos aí, acho que foi 2012, foi meu primeiro caso que uma pessoa relatou tentativa de pensamentos suicidas. E eu apenas ia prescrever um treino. E de lá para cá tem acontecido com muito mais frequência, tentativas e pensamentos suicidas. E a gente sabe da relação direta com a inflamação do ser humano, né? Tem um estudo interessante na Nature que mostra as pessoas com depressão, na Science, mostrando que eles têm 40 vezes mais inflamação, de alguns marcadores inflamatórios, especialmente com fator de necrose tumoral e outros específicos. E eles estão querendo criar, inclusive, um medicamento para diminuir esses fatores, como se fosse um biológico para atenuar isso. A gente sabe que não é um remédio só apenas que vai resolver, e que é, na verdade, todo um processo. Quando a gente fala de inflamação, ela é sistêmica, né? Claro que, de repente, poderia atenuar. No entanto, a gente vai discutir aqui de vários trabalhos, né, livros, falando que o remédio não resolve. Não é. Até porque o suicídio cresce, nós temos aí a cada 20 segundos, né, um suicídio no mundo. O Brasil tem o 8º do mundo. Eu tenho, inclusive, uma amiga que ela trabalha no IML, falando com ela ontem, e ela falou que está tendo mais suicídio do que bala. Só essa semana aí foram 261, né, suicídios aqui no Distrito Federal, isso que a gente sabe. E ela até relata um caso, né, o cara era homossexual, e aí ele entrou no carro, ligou, parece que o carvão, e ligou lá e se matou, né? Então, por que é importante destacar isso? A gente que está aí trabalhando, né, nas academias, no nosso dia a dia, né, com treinamento, com profissionais, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Por isso que cada vez mais a gente vem
estudando, e hoje chegando a 10 mil check-ups na plataforma, a gente percebe um grande número de pessoas, 60% com ansiedade, com estresse, com distúrbio do sono, com muita televisão, com baixa atividade física, com adiposidade corporal, que são todos indicadores de um estilo de vida inadequado, que vão levar a uma inflamação sistêmica que com certeza vai afetar diretamente esse cérebro. E a gente percebe claramente, principalmente as pessoas que são Z1, Z2, né? Pega aqui a pirâmide pra gente. A gente percebe claramente essa relação, lembrando a nossa pirâmide da saúde funcional, o Z5 com 90% a 100% os biomarcadores adequados, de acordo com nossos questionários validados dentro da plataforma. Aí nós temos aí, vamos dizer né? De 0 a 24%, de 25% a 49% adequados, de 50% a 74%, 75%, 89% e de 90% a 100% adequados. Então, o indivíduo que ele é Z1, né, Z2, a gente percebe muitos deles com depressão, utilizando remédios, com estilo de vida inadequado e com esses fatores de risco. Por exemplo, o sono. O sono é o grande pilar. A gente tem estudos do IREN, né, publicado em grandes periódicos, ele é uma grande referência na OMS, como a noite de privação de sono é fator de risco de câncer, de infarto. E as pessoas estão tendo grandes privações de sono, né, com celular, e aí vão tomar um Rivotril para dormir. Então cria um ciclo extremamente vicioso. Então, discutir um pouco, né, desses mecanismos é realmente uma proposta desafiadora em um podcast tão curto para um assunto tão alarmante. Então, isso nos chamou a atenção. E a gente tem, por exemplo, pessoas do nosso convívio, né, até dos nossos cursos, das nossas aulas, que já também destacaram situações de depressão, de pensamento suicida. Eu tive um caso, uma pós-graduação que eu ministrei, eu fiz check-up com eles, e um deles era um cara Z3 alto, um cara bonito, bem, sabe, aquele cara aqui com um corpo bem legal. Ele falou assim: eu tentei suicídio já, né? Eu tentei suicídio, pensamentos suicidas, e quase realmente a coisa muda, porque eu não sabia lidar com os meus problemas. Então, quando eu olhei para aquele cara, um modelo, assim, sabe, eu na aula, ele me agradeceu, né, por ter tocado nesse ponto, e eu trouxe o Mindfulness para a aula. E assim, isso tem sido cada dia mais comum. Eu nunca tive, né, pensamentos, tentativas, entendeu? Mas a gente passa por momentos de dificuldade, a gente passa por ali. Então, hoje eu percebo que eu estou mais preparado para poder estar vivendo, né, e sair do modo sobrevivendo. E é um grande desafio para a gente. Então, é trazer isso aí para a gente. Vamos lá, vamos avançar. O que vocês têm para a gente? É interessante você ter falado dessa relação, né? Eu nunca tive e tudo mais, e a gente vê muitas pessoas que têm. Aí eu me remeti a algumas histórias lá atrás, mas aí eu lendo um artigo, estudando um pouco e vendo sobre essa questão que depressão também pode vir do fator genético, e fizeram estudos com ratos, né? E tinha a mãe dos ratinhos, que ela rejeitava algum dos ratinhos, e isso alterava a genética do ratinho, e quando ele tinha filhos, os filhos deles também vinham com mais propensão a ter depressão e tudo mais. E aí me remeteu uma história e tudo, que eu conheço uma pessoa que ela foi rejeitada pela mãe, depois foi adotada, e consequentemente teve depressão quando na vida adulta, e o filho nasceu e também teve depressão e também teve tentativa de suicídio. Então, o que se conecta, né? Que esse fato da rejeição, da perda, o quanto ele provoca na mudança fisiológica e genética do organismo, o ambiente, né? E interfere em gerações futuras, na parte genética, tem alteração genética. E aí vem aquela questão também, se isso tudo acontece, como reverter um quadro desse, né? Como chegar ao caso de, meu pai foi rejeitado e com isso eu tenho mais predisposição a ter depressão, e como que eu reverto esse quadro, como que eu vejo as coisas de uma forma diferente? Porque o estudo mesmo fala que tem como você fazer essa alteração genética novamente, porque ele não altera realmente a estrutura morfológica do gene, ele altera só a reação do gene no organismo, de forma simples falando, né? E que tem como, né, ressignificar isso para que tenha essa mudança. E a gente tem que ter clareza, né? A gente, todas as aulas, vocês sabem disso, a gente fala muito. A gente estava até recentemente agora nos Estados Unidos, fizemos um congresso Mind Body Medicine, e todos levavam ao trabalho do cérebro. Mas, na verdade, a grande essência está na mitocôndria. Então, a gente tem que entender que uma mitocôndria
que não tem a capacidade, né, de Sandro, produzir. explica, às vezes a pessoa está assistindo, ela não é da área. Sim, sim. O que é a mitocôndria? Então, Né? é pra importante pessoa que ela ter uma noção. ela é o que produz a nossa energia. Então a gente tem um ATP. Tá na célula, né? Tá na célula. E aí é importante entender que quanto mais mitocôndrias você tem mais motorzinhos. E aí você estudou um pouquinho lá o ciclo de Krebs, né? Eu vou te dar um exemplo interessante. Quando você bebeu muito, né, você acorda no outro dia, você fica sem energia, a primeira coisa que você quer é água. Por quê? Porque é importante para você produzir energia ter água. E justamente ali a mitocôndria ela para de trabalhar com eficiência. Então por isso é tão importante a água, né, para qualquer função celular. E quando a mitocôndria ela entra num processo de baixa produtividade, ela começa a produzir pouca energia. A gente sabe que a atividade física ela tem um papel muito importante. A primeira coisa que acontece é o quê? Aumentar a quantidade de mitocôndria, o tamanho da mitocôndria. A mitocôndria, no caso, é que faz a respiração e que faz a produção de energia dentro da célula. E a célula faz com que o corpo tenha vitalidade e que funcione o corpo inteiro. Nós somos célula. Na nossa essência, né? Células. Então quem né? está mandando na parada toda é a mitocôndria. A mitocôndria, para ficar mais fácil entender. Nós somos, na verdade, uma mitocôndria em trilhões de partes. Isso. E aí é interessante perceber que, principalmente quando a gente fala de ciclos de Krebs, né, que justamente essa produção de energia, as pessoas que têm depressão, e tem vários estudos interessantes em 2018, tem um estudo do Picard bem interessante em 2018, que mostra justamente até aquela imagem, inclusive saiu até um trabalho lá mostrando como que era essa mitocôndria sujeita ao estresse. Era uma mitocôndria totalmente com desfunção. E também traz a importância desta mitocôndria ser bem cuidada. Com quais princípios? Né? E ele fala sol, exercício, meditação, alimentação adequada e tem um trabalho falando sobre ratos. E esse trabalho sobre ratos traz o que você tem falado. O rato, quando ele é afastado do seu meio, eles fizeram uma análise mitocondrial. O que aconteceu? Essa mitocôndria passou a ter uma disfunção mitocondrial. Ou seja, o componente social adoeceu. E o que é uma pessoa com depressão? É uma pessoa sozinha. Então a gente não sabe se a depressão vai gerar o afastamento e a redução mitocondrial, ou o afastamento gera a depressão, ou ovo a galinha ou a galinha ou junto, ou os dois juntos. E por isso que a gente mede muitas coisas hoje no check-up da saúde funcional, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando a pessoa tem saúde social baixa, ela não consegue, né? Ela não consegue viver da mesma forma. Tinha até uma imagem interessante de uma palestra que a gente viu esses dias, mostrando uma pessoa se afogando numa praia e era bem longe, as pessoas não conseguiam. Sabe o que as pessoas fizeram, gente? Uma corrente humana. Eles tinham umas 30 para poder salvar. Justamente por quê? Porque ativa uma área específica do cérebro, que é justamente da ínsula, que é a área da empatia. Então, eu sinto o que você sente. Neurônio espelho, né? Neurônio espelho totalmente ativo. Então, assim, esse dia eu me peguei numa situação e eu sei daquilo. Eu vi uma cena bem rápida, a pessoa chorou, eu tava com o olho de lágrimas. Eu falei, gente, eu vou ver isso, eu vou chorar, meu eu tô sabendo e eu tô sabendo e me pega. Então, porque tocou muito essa situação. Então, essas pessoas que convivem em situações de dificuldade, ou não sabem lidar com essa gestão emocional, elas vão ser mais atacadas, né, por esse processo. E elas não vão saber como reagir, né? Por exemplo, o mais interessante é que ela tem esse estilo inflamatório de vida. E ela não consegue criar um equilíbrio. E aí a gente tem aquela frase que a gente usa também. A vida perde sentido. Né? Então, assim, e a gente é da área da educação física, a gente está muito baseado em corpos, por exemplo. Esses dias eu recebi 2 ligações, mensagem, eu quero ficar sarado no final do ano, eu sei que você prescreve tal. Quer dizer, entendeu? Então, assim, o motivo, nós chegamos agora em dezembro tá aí, ó, chegou em dezembro agora. Então, o pessoal quer isso. Então, entender que depressão e suicídio é um problema de saúde pública, tá? Então, se eu não me engano, são quase 1 milhão aí de suicídios aí acontecendo no mundo. Então, existe grande relação com isso. E, às vezes, você está com uma pessoa do seu lado e você não sabe. Então, doenças como fibromialgia, doenças autoimunes, doenças que têm muita dor crônica. É importantíssimo entender isso. A gente tem até um podcast que a gente já gravou aqui falando sobre neurociência, atividades da amígdala, de córtex pré-frontal, né, como você poderia atenuar. Então, existe realmente essa questão de um cérebro inflamado potencializando essa questão. E o pior de tudo isso, até eu quero trazer um artigo legal que eu peguei
para a gente debater aqui, publicado na British Medical Journal, muito bacana essa revista, que é uma meta-análise falando das limitações metodológicas, vou botar até o artigo aqui embaixo, então, para a gente, das evidências do antidepressivos para a depressão. E o mais interessante é que ele traz simplesmente o seguinte na conclusão: não existe evidências que trazem os benefícios de antidepressivos para adultos. Está na capa aqui. Pega essa capa aqui. Então já junta com o outro que fala a mesma coisa. Já está trazendo 2019, tudo 2019 junto. agora em julho. Então, assim, qual é o caminho que as pessoas estão vendo? Vão lá, então, Sandro, mas você não é psiquiatra, você não é médico. Gente, é o seguinte, eu cuido de gente, entendeu? E se a depressão está aumentando, inclusive o livro do Peter justamente fala sobre medicação, que é o mercado negro das medicações, a gente sabe disso. E esse é o jeito antigo de lidar, né, com as coisas. E eles falam também nesse trabalho que deve estar batendo atividade física. Nossa. E, por exemplo, terapia teria um efeito. E aí tem o mindfulness. Aí a conclusão desse artigo é: outros tratamentos, por exemplo, psicoterapia, que vem mindfulness e tudo mais, e exercício físico, produzem os mesmos benefícios que os antidepressivos e fazem sem os efeitos colaterais e os riscos à saúde dos medicamentos ativos. Exatamente. Com os dois batem juntos, provando a mesma Porque coisa. é o mesmo caminho, e de um remédio vai para outro, e de um remédio vai para outro, né? Tem um caso de um senhor lá no condomínio, né, que ele faz uma caminhada de manhã e ele toma outros remédios, por exemplo, civastatina, colesterol, aí vai tomando vários remédios e ele fala: poxa, mas eu dou uma caminhada e fico cansado. Eu falei: já viu efeito colateral dessas medicações? Nossa, muito forte. E ele fala que eu sinto dor na perna. Eu falei: mialgia decorrente da civastatina, e gera fadiga. Então, assim, não vai pensando que aquilo só é coisa boa. Entendeu? Então, os artigos agora, a gente fez inclusive uma conexão científica também falando, né, daquele trabalho, falando que o efeito placebo tem o mesmo efeito que o antidepressivo e que as pessoas que tomaram antidepressivos tinham maior reincidência que as pessoas que usaram placebo. É um momento, gente, de muita análise. Porque pensa só uma pessoa agora, né, familiares, pessoas próximas, alunos que estão tomando antidepressivo. Você está terceirizando a fisiologia. Deixa eu tomar esse remedinho e resolver. Aí eu vou tomar mais um para minha glicemia para resolver. Aí eu vou tomar mais um remedinho agora para minha pressão para resolver. Mas aí não. E assim, qual é a base? É a tua mitocôndria. Então você nutrir essa sua casa. Isso aqui é a sua casa. Bate no peito, aqui é o seu templo. Você tem que cuidar bem dele. E aí documentários, pesquisas falando da alimentação, da alimentação viva, plant-based, né? Você melhorar esses componentes, os 6 pilares da saúde funcional, que é o movimento, não é exercício, é você se mexer, se movimentar, fazer seus passos, ficar menos tempo sentado, né, suas conexões em relação à sua saúde social, com quem você está convivendo, quem são seus amigos, quem são as pessoas reclamando da mesma coisa. A pessoa chega lá no meio da madrugada: não estou conseguindo dormir. Tem grupo de WhatsApp para isso, olha só que loucura. Né? E eles ficam debatendo: estou com depressão, debatendo sobre isso, a questão da alimentação, você se preocupar mais com o seu alimento, você tá ali querendo sua comida, você buscar alimentos mais orgânicos, né? As pessoas estão terceirizando demais. A dieta mediterrânea está aí também mostrando essa relação direta. O sono, as pessoas meia hora, 1 hora antes, né, se preocupam. Gente, o sono, ele é o melhor antidepressivo que existe. É importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Essa cultura de dormir muito é preguiçoso. Pegue um dia, 2 na semana pra você dormir e acordar. Qual o melhor horário para despertar? Aquela frase, né? Até a gente ouviu isso até nos Estados Unidos. Falou assim: qual o melhor hora que você se sente revigorado? Mas eu não consigo. Falei: então ajuste sua vida. Então você tem que pagar uma conta, né, para isso. Então você ter clareza da garra, né, do propósito, você quer mudar a sua vida. Porque muita gente coloca o efeito vítima, né? Não, minha vida é assim, eu sou assim, Gabriela, e vou ser assim na minha vida. Não, minha vida não é assim, você não vai ficar assim, você não vai morrer assim. É você ajustar. Esse que a gente quer, justamente para você não morrer antes. Né? Você imaginou um pai, né, ter um filho cometendo suicídio. Né? Eu tive também no ano passado um aluno meu falando com o filho dele jovem, com 16, 17 anos, comentou de suicídio. Cara, a casa virou ao avesso. Virou um avesso. Então, educar as pessoas a melhorar o estilo de vida. Esse é nosso papel. Por isso que a gente quer impactar 1 milhão de pessoas, né, até 2025. Porque eu sei que quando as pessoas fazem o check-up, como aconteceu ontem, chegou um check-up para mim de uma senhora, e ela falou que queria me conhecer. Eu fui descobrir a história dela, falou que queria emagrecer. A filha dela morreu com 20 anos de câncer. Ela aumentou peso. O marido dela depois morreu, teve várias perdas. E ela aposentou, ela teve um câncer de tireoide.
E ela falando de emagrecer só. E ele falou, Sandro, olha que eu já fiz várias dietas, vários treinos, mas eu não consigo evoluir. Eu falei, pois é, a gente precisa dar um sentido na sua vida. Precisa dar um direcionamento. E ela tinha uma garra baixa. Então, assim, a vozinha dela me falava assim, pô, eu tô preocupado, né? Eu até perguntei, por que você continua vivo? Assim, eu falei, eu tenho mais 2 filhos, né? Tenho neto e tal. E aí, quando eu fui falar de pressão para ela num contexto maior, ela falou, poxa, que legal você falar sobre isso, ninguém nunca falou sobre isso comigo, até porque eu não sinto muita vontade de ir para academia, de caminhar, de fazer nada. Então, essa visão trouxe uma conexão, uma autoridade também, não fechei nada ainda, mas eu quis ouvir um pouco da história dela e um telefonema de 10 minutos, né, para entender a causa dela ter 72 quilos e hoje está com 92. E o resumo da história é uma pessoa que tem na comida a grande... E ela tomava vários remédios, né? Tomava Pristic, tomava Edus, tomava Rivotril, 4, 5 remédios para a parte psicoemocional. Eu falava até meio devagar. E aí eu ia falar para ela que não serve para nada, né? Que só está gerando efeito colateral, redução de libido, dor, aquela coisa toda. É delicado, né? É delicado isso. Mas é um tema que a gente tem que estudar mais, tem que conhecer e criar um modelo educacional para como fazer essa pessoa fazer esse 1% que eu falei para ela. Eu não quero ser caminhando meia hora, 1 hora. Quero ser fazendo esse pouquinho que já ajuda. Eu falei, sim, isso já ajuda. Esses 5 minutinhos que você fizer isso vai ajudar. Se você fizer menos isso aqui, menos isso. Então, tocou bastante. E tem trilhões de pessoas assim, né? É verdade. Vamos pra frente. Muita coisa. Você me pediu no começo do podcast, a gente estava falando um pouquinho de depressão. Ah, legal. Aí ele pediu, Tâmara, dá uma pesquisada aí, qual é os opioides aqui no Brasil, que é de medicação, que a galera mais está usando, que está crescendo. Cara, aí eu abro, primeira matéria da Super Interessante, agora do dia 18 de outubro, fala o remédio mais perigoso do mundo. Aí o início da matéria fala, ele vicia tanto quanto drogas ilegais. Nos Estados Unidos, ele mata mais do que armas de fogo. Está em todas as farmácias e já começa a fazer vítimas no Brasil. Aí o remédio aqui, eles chamam de Oxycontin, ou Oxofast, ou Percocet, que chamam aqui no Brasil. Aí eu dei uma pesquisada, fui ver a bula, né? Ele é uma medicação intitulada para dores severas, é óbvio. Uhum. Ele é parecido com morfina. Exatamente. Né? E ele é aqui, ele até fala, né? Ele é semelhante ao analgésico, é um opioide e tudo. E já está sendo vendido no Brasil e está sendo muito comercializado. E aí eu estou vendo aqui, tem uma oferta. Ele está a partir de R$ 117,32. Ou seja, ele já tem sendo comercializado. Você pode na própria internet entrar e comprar o próprio medicamento. Né? Aí vem aqui que ele vende sob prescrição médica. Só que hoje em dia a gente sabe como é que está o boom aí. As pessoas estão conseguindo internet. De forma mais fácil. Se compra pela internet, de R$500 por 117. Exatamente. E lembra, Tâmara, que a gente estava lá nos Estados Unidos e abrimos a revista Times e estava na capa: americano dopado por opioide. É a 3ª causa-morte dos Estados Unidos. Mata mais que arma de fogo. Mata mais que arma de fogo. E a gente está no caminho certinho no Brasil. Olha só. A gente está indo por essa mesma rota. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano que está inflamado, ele tem algo muito comum: dor. Ninguém consegue conviver com dor, né? E aí a gente percebe que mais uma vez um remédio vem para poder atenuar um estilo de vida inadequado. Um estilo de vida de muitas horas sentado, um estilo de vida de uma alimentação inadequada, de pensamentos acelerados, né? E justamente de uma rota que não vai ter um desfecho positivo. Então isso nos preocupa e está aí você mostrando recente, atualíssimo. E vicia muito. A primeira história que conta na matéria é falando assim, uma amiga minha tomava um remédio para problema com dor e me falou sobre ele. Resolvi experimentar. A sensação foi maravilhosa, como um orgasmo incrível. Eu me sentia anestesiada e muito feliz. No começo tomava um comprimido por dia, daí passei a tomar 2, 3 e hoje preciso de uma caixa inteira para conseguir o mesmo efeito. Se eu não tomo, passo mal demais. Fico com muita dor no corpo, tremedeira e uma diarreia horrível. Para conseguir o remédio, vou até o pronto-socorro e finjo que estou com muita dor. Se o médico não me dá, falsifico a receita. São coisas que eu jamais pensei em fazer, mas a dependência é incontrolável. Tento parar e não consigo. Gente, isso é muito forte. E a gente sabe, viciado. Isso aí talvez. A gente tem isso com a corrida, né? A gente sente muito isso com a corrida. Que era um opioide natural, corrida, né? E a gente sabe que a corrida tem esse mecanismo opioide também. E
Principalmente porque quando você treina por mais horas, mas a gente tem um efeito super positivo e não negativo nesse aspecto. Sentido. Então, é um tema relevante porque quando a gente vê profissionais de saúde, gente, entendendo que, por exemplo, anestesistas, né, a gente sabe que muitos profissionais de saúde hoje têm 3 a 5 vezes mais chances de suicídio. Né, enfermeiras. Até porque eles terem acesso de forma mais fácil. Tem né? acesso e a responsabilidade. Pensou? Você é um oncologista chegar e dizer assim, ó, morreu, né? Um pediatra, como sua mãe mesmo, né? Citou uma história, né? Então, saber lidar com tudo isso. E lá em Harvard falou que um dos principais porquês do burnout em médicos é o envolvimento médico-paciente, do médico às vezes viver o problema do paciente. Exato. Foi igual você falou, como é que o médico vai falar, ó, tem câncer e já era. É. Ou tipo assim, só tem mais um mês aí, perspectiva de vida. Então assim, é muito forte esse envolvimento, né, deles, médico-paciente. Eu acredito que a gente deve trazer aqui um desfecho, né, trazendo assim, é um problema, a gente tinha que falar sobre isso, a gente já salvou vidas, tá? A gente já tem aqui, né, juntos aqui, nós já tivemos aqui, já salvamos vidas, Com tá? certeza. É muito forte quando a pessoa te agradece, né, e fala assim, poxa, você era a minha última chance, é assim, muito minha legal. Minha vida, minha família também é um grande exemplo disso, então é muito bom. No caso da sua mãe, a gente teve muita coisa forte lá, né, também de salvar. Então, o que a gente tem que trazer aqui é aquela mensagem, cuidado. Hoje eu estava com uma cliente e ela me falou assim, Sandro, o que mais foi positivo nos últimos 15 dias, né, fazendo um P8SS com você, foi entender 1%. Foi muito bom eu perceber que eu não precisava fazer tudo de uma vez. E eu descobri que 1%. E eu também entendi a importância do meu dia ser em minutos e não ser em horas. Eu percebi que cada minuto era relevante para mim. E quando você falou para mim que eu ficava 10 minutos no celular quando eu acordava, e eu nem relatei porque para mim era piloto automático, eu percebi o tanto que aquilo poderia mudar a minha vida. Eu falei, que bom isso. Então, por quê? É aquele cuidado, né, da higiene do sono, é você blindar a sua mente, é você preparar a sua vida para dar certo. Porque as pessoas, gente, elas estão vivendo como zumbis no meio da multidão. Napoleão Hill já falava que 98% das pessoas estão sendo levadas. Apenas 2% sabem. E a gente percebe cada vez mais isso. As pessoas não falam de prosperidade, né? O que é normal hoje? Vamos lá, vamos fechar. O que é normal hoje? Tomar remédio ou não tomar remédio? O que é normal hoje? Tomar Coca-Cola ou não tomar Coca-Cola? O que é normal hoje? Ser ansioso ou não ser você ansioso? Ser ansioso ou não ser ansioso? Você xingar no trânsito ou não xingar do trânsito? Você hoje tem um problema para dormir ou você conseguir dormir tranquilo, leve? Você come, você prepara essa comida, você se alimentar bem. Então você percebe, o que é normal é algo que a gente tem que falar, é a normose. Cuidado para não cair na normose. Só porque todo mundo está indo, você ir também. Então isso é muito perigoso. E o meu filho já fala isso, né? Não, mas meu amigo faz, papai. Olha como meu amigo faz. Então, se meu amigo faz, eu também vou fazer. Então, o que a gente tem que perceber é que esse efeito manada, ele tem sido perigoso. Se a gente percebe mais pessoas com depressão, mais pessoas com esses hábitos de estilo de vida, faça o seu. E por isso que a blindagem social é tão importante. Você teve o caso na sua família, de uma pessoa, né, Marcão, que foi muito forte. Você saiu de uma mente lá de 11% para 96%. Foi um caso, eu tenho sempre na aula. E como é que foi a sua rota para trazer isso? Foi um caso também de pensamento, né? Suicidas também, né? Foi, porque 11% aí de saúde funcional não tem como. Pensamento suicida é certo. Porque tá com dor, tá com um nível de saúde funcional baixa e não tem propósito de vida. E aí, com ela, o que foi prescrito foi construir essa jornada novamente, focado nos pilares da saúde funcional. E eu gosto sempre de começar a prescrição pelo sono. Como que você vai preparar o dia de amanhã? Começando pelo seu sono hoje. E aí é ensinar a dormir, é ensinar a acordar, é ensinar a ter rotina e hora para tudo. Perfeito. Porque se a gente puxa lá do neném, do bebezinho, o bebezinho tem hora para tudo. E porque vira adulto, você fica atropelando, fica automático. E você tem que ter rotina, horário para comer, horário para dormir, horário para ter o seu lazer, para trabalhar. E dentro dessas rotinas, ela foi construindo a própria história da vida dela. Porque o método SAFE, eu, enquanto profissional, sou uma ferramenta que estou aqui à disposição. Só que você tem que assumir a vida e encarar. E assim como o caso dela, eu tive uma outra
cliente de 55 anos, com fibromialgia, artrite reumatoide, muito forte. depressão. Tem um depoimento muito lindo dela, lindo. né? Tem 19% de mente. E no final das 8 semanas, ela não relatou para mim que tinha pensamentos suicidas. Mas no final do programa de 8 semanas, que ela teve sentido para a vida, propósito, e parou de sentir dor, e ela entendeu. No meio do projeto, ela falou, eu entendi que o movimento tira a minha dor. Eu falei, então vamos movimentar. E ela vivia um automático tão grande que ela mora numa chácara linda. Ela falou, tinha 20 anos que eu estou aqui nesse lugar, mas eu não vi a beleza. Olha só. E no final ela falou, você foi a minha última chance depois das 8 semanas que eu me dei, porque eu já não ia estar mais aqui agora. Chega a arrepia. Muito forte. E agora estamos também com um caso que é uma depressão, que tem o pensamento suicida, e já estamos meses aí na jornada, e daqui a pouco ela vai conseguir assumir a vida dela. A gente está caminhando, mas o importante é isso, é entender que hoje nós salvamos vidas. Porque se a cada 20 segundos, 40 segundos tem um suicídio no mundo, então imagine quantos nesse podcast já se foram. Nossa Senhora, muita gente. Forte. E aí, esse podcast hoje é especial justamente para a gente alertar e mostrar para as pessoas que tem sim uma saída. E primeiro ela vai ter que voltar a se amar, voltar a se cuidar, voltar a investir nela. É ela primeiro. Se conhecer, é 1%. É trabalhar o propósito dela, mas não um propósito que vai estourar fogo de artifício e falar, encontrei, não. É o propósito de conseguir... Vai abandonar tudo, largar dinheiro, não, gente. Não conseguir é assim. tomar o meu banho, que o depressivo muitas vezes não toma. Tá numa casa Nossa, escura. tem caso forte demais. Tomei minha água. Esse é o seu 1%. Exato. Então, é o ser humano... Sair de casa. Pegar a vitamina D, foi tudo que a gente foi falando para construir aquela mitocôndria forte. E não a mitocôndria fraca que vai jogar sua imunidade preguiçosa toda para baixo. Muito bom. E aí tem muita gente que chega pra gente, né, e fala que a gente tá com energia, né, porque a gente treina, faz um monte de coisa. Não, eu quero ter energia igual você. Não para nunca, né? Não para, tá ali e tal. Aí o que a pessoa faz? Aí vai lá, toma um suplemento, toma uma vitamina, toma não sei o quê. Só que ele não entende que a construção de você ter energia é esse construto de todo o processo. Uma noite que eu não dormi bem ontem, ela já me afetou hoje, né? O meu intestino como está, a relação, por exemplo, intestino e depressão é muito forte. Muito forte. Tem trabalhos mostrando, por exemplo, que as pessoas que estão tristes não conseguem ter absorção de alimentos. Olha isso. Ou seja, o meu emocional deprime a minha capacidade de absorver aquela salada, aqueles legumes. Aí come bem, mas está fazendo efeito. Mas ela não tem a flora precisa, né? E a gente tem que entender que hoje o intestino, né? Hoje não, sempre foi. O intestino tem mais serotonina, né, do que o cérebro. Então imagina só o que é esse intestino. E é interessante lembrar... A depressão começa lá. E é interessante lembrar que da mesma forma que as pessoas veem a gente com disposição, que treina, que faz, que estuda, que está impactando vidas, temos problemas e adversidades. Sem dúvida. Só que o importante é entender que quanto mais alto tiver a saúde funcional, o estilo de vida equilibrado, mais a gente vai conseguir lidar. A resiliência, né, Marcão? Que a gente cai nessa... Cai, levanta. Sempre. Tem dia que a gente se isola. A gente, inclusive, tem combinado, assim, domingo até segunda, meio-dia, a gente se isola mais do WhatsApp, se isola mais do Telegram. Descansa, não conversa. Descansa pra gente, né, tá ali focado. Quanto é importante você ter esse equilíbrio, né? Porque, gente, você só vai ter equilíbrio 100% quando você morrer. Porque é importante... Parou tudo. Inclusive, quanto é importante o desequilíbrio. Porque o equilíbrio tem importância justamente pelo desequilíbrio. Então, se você vê um elétron, valorizar, né? Ele só equilibra quando... Entendeu? Então, assim... E é legal, porque vocês fizeram eu lembrar aqui, porque vocês falaram do deserto. Às vezes a gente se isola, só que tem 2, 3 meses... que estamos juntos agora 2, 3 vezes na semana, não está acontecendo isso. E o que é isso? Convívio social. Convívio social total. Está fortalecendo. Cada vez é um levantando o outro e vamos lá, o propósito em comum, propósito claro, e a gente cada vez está avançando mais. Antes, quando estava cada um com o mesmo propósito mais distante, aí sumia. Não é interessante? Vocês fizeram... É verdade. Eu vou fechar aqui, né, porque... a gente gerou valor, mas eu vou fazer um dever de casa com todos vocês. Lembrando que eu não quero que vocês sejam tudo isso.
não quero tudo de uma vez. Eu não construí tudo isso da noite para o dia. Mas eu quero que você lembre e anote. Eu vou fazer perguntas para você. Você faz pelo menos 150 minutos de atividade física? Aí você vai colocar sim ou não. Você ingere pelo menos 4 a 5 legumes por dia? Sim ou não? Você tem ficado menos de 10 horas por dia sentado? Sim ou não? Você tem assistido menos de 4 horas de TV por dia? Sim ou não? Você tem dormido 7 horas por noite? Mínimo 7 horas por noite? Fruta? Sim ou não? As 3, 4 frutas do dia variada por dia? Água. Sim ou não? Água. Você tem ingerido seus 2 a 3 litros por dia de água? Convívio social. Você convive com pessoas carismáticas, pessoas felizes do seu lado, sim ou não? E é legal que você falou de TV, mas TV envolve celular também, sim, computador, porque não é só não vejo TV, mas saiu um trabalho agora que 90% dos brasileiros levam o celular para casa e trabalham. Então, essas perguntinhas servem para você, por exemplo, a questão da teia social, pessoas que de carismáticas, felizes, alegres, você tem sido carismático, né? Até surgiu, até nos Estados Unidos a gente estava lá e falou assim, comecem a falar piadas, comecem a estar na situação. E a situação do sexo que a Tam comentou, é porque está ligado muito também com a sua saúde. Mas eu não tenho namorado, eu estou solteiro e tal. Não, gente, essas perguntas são para nortear que se você fizer isso, né, você vai o quê? Ter uma mitocôndria forte. Você vai ter uma mitocôndria resiliente. Você vai precisar de menos remédio, porque se você no primeiro espirro toma um remédio, ela não precisa trabalhar, ela vai se acomodar. E eu por muito tempo pensava numa dor, já tomava remédio. Só entupia um pouquinho meu nariz, eu já tomava alguma coisa. Então, isso tudo é você. E aí eu acho que até a pergunta do pensamento. Você tem 3 pensamentos positivos para 1 negativo? Sim, essa escala. Para as sim. pessoas começarem a ter mais consciência disso. Legal. Quantos pensamentos positivos você tem para quantos pensamentos negativos? Que foi uma das perguntas que a Beth Losada, comentou, né? com a gente. Exatamente, essa razão de Losada, de 3 para 1, 5 para 1. Então, se você vai falar com alguém, você primeiro fale 3 coisas positivas. Tem estudo, tá? É científico isso aí. Você fale 3 positivas para 1 negativa. E se você quiser um casamento promissor, um relacionamento, vai 3 para 5. Se a tua relação é 1 para 1, é negativa, você não vai ficar casado muito tempo, essa pessoa que está do seu lado não quer ficar com você. Você é aquele chato. É aquela pessoa que chega e fala, lá, vou embora, que ele já vem reclamar. Isso tudo é construção de saúde. Gente, viver dá trabalho. Viver dá trabalho. Por isso que é mais fácil. Sobreviver. Mas é bom, né? E ela me falou uma coisa, né, essa minha amiga, ela falou assim que o suicídio mais comum é o suicídio com corda. Porque não tem jeito, o cara botou e não se salva. Não tem para ninguém, é qualquer idade. Então, eles estão discutindo isso, né? Hoje, nós estamos, mês de novembro, foi o mês do suicídio. Então, assim, assume a sua vida, a gente gosta dessa hashtag, assume a sua vida, faz ser 1%, precisa fazer tudo que eu falei agora de uma para outra. Agora a gente falou assim, não como nenhuma fruta. Cara, meia banana. Outro dia uma menina tirou uma foto pra gente, foi comendo uma mexerica. Entendeu? Age. Tenha isso como propósito da sua vida, entendeu? Nenhum dos 3 aqui, muita gente quando a gente chegou não foi da noite para o dia. Na verdade, gente, grandes coisas na vida não acontecem da noite para o dia, né? Até para você valorizar isso. Então, valorize a jornada muito mais que o resultado. Sugiro que você faça o check-up da saúde funcional, se conheça, saiba o seu nível, né, de saúde funcional e aí você entra nessa rota de autoconhecimento, para que você possa realmente fazer com que essa vida valha a pena. E ela é muito legal quando você encontra pessoas, causas maiores do que você. Quando você tem uma causa maior do que você se torna imparável. Isso é muito bom. Muito bom, demais. gente. A gente falou que ia ser breve, mas a gente nunca consegue ser breve, hein, gente? E se alguma mensagem daqui tocou você, se realmente valeu a pena, compartilha, né, para que mais pessoas possam estar com a gente, né, deixar seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Os artigos que nós comentamos foram vários, a gente vai deixar algumas coisas aqui também na descrição. O pessoal que está ouvindo no podcast também, obrigado aí, bom demais. O objetivo é esse, é ter essa mensagem. O que a gente quer é salvar uma vida hoje. Salvou uma para a gente, tá bom, e a gente sabe que quando a gente planta coisas boas, com esse conteúdo de extrema qualidade, a gente investe muito tempo, investe dinheiro para estar aqui, gente, não é uma coisa simples, né? Então a gente sabe que daqui a 2, 3, 5 anos isso vai gerar
muita gente, né, acompanhando e realmente fazendo a sua parte. E se quiser agradecer, tá tudo bem. O importante é que a gente está feliz aqui na nossa causa, que é ajudar você que está aí do outro lado. Então, fecho aqui agradecendo bastante aí, Marcos, né, pela presença hoje, também a Maria também, trazendo aí maravilha, material. Vamos com tudo. Se inscreve no canal, lembre disso, importantíssimo, já aciona o sininho de notificações lá também, deixa seu joinha também, deixa sua pergunta, dúvida, comentário, tá? Importantíssimo pra gente. E vamos seguir nessa nossa grande meta, grande propósito maior de impactar 1 milhão de vidas. E se hoje a gente já tem uma vida salva, nosso dia já está ganho, e eu tenho certeza que a gente já salvou aqui, e assim a gente vai todos os dias, porque é isso que faz a gente levantar, é isso que faz a gente dar aquele próximo passo e saber que amanhã vai ser melhor que hoje, e hoje a gente já termina aqui de uma forma muito feliz de ter feito esse material de extrema qualidade, de coração para você. Faz essa vida valer a pena, beleza? Beijo para vocês, com mais equilíbrio, mente e corpo, que essa vida vale a pena ser vivida. Tchau, tchau, e até tchau. breve.